Meu convidado de hoje, além de muita história para contar, ele também faz parte da política bauruense, né? Se eu falar o nome dele aqui, ninguém sabe, mas se eu falar locadora, você já sabe quem é. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors. Ed, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz mesmo de ter recebido esse convite, né, dos Além dos Outdoor. E é um prazer, Ed, porque é mais um espaço que a gente tem para contar um pouco, né? E como você disse no começo, às vezes a pessoa fala, se alguém falar Edmilson Marinho da Silva Júnior, ninguém sabe, mas aí o Locadora, que é um apelido, graças a Deus, que eu falo para todo mundo. Júnior, né? Também que é um outro jeito que a família me chama, Júnior tem bastante. Né? Mas locadora tem um só. Cara, e me ajuda muito, porque locadora aí fica, a pessoa guarda na mente, é um apelido diferente, né? As pessoas falam locadora, mas, né? Então tem me ajudado muito nessa carreira política também. Pessoal, está começando mais um Além dos Outdoors, esse programa que está sediado nessa temporada aqui no Bento Bar. Obrigado, João Cabreira, que abriu as portas para a gente. Obrigado, Presa Filmes, que faz toda a técnica aqui do programa, e também nossos parceiros, nossas páginas parceiras, o 014, Barosão Mil Grau, que publicam lá nossos cortes, a rádio Top FM 101,3, nós estamos lá todas as quintas-feiras, 11 horas da noite, os canais de TV que nos transmitem na quinta-feira às 10 da noite, tá? Perdeu na TV, perdeu no rádio? Vai para o YouTube, que lá tá sempre o programa completo e você pode assistir completo. Você tá vendo um corte na rede social? Vai para o YouTube que o programa tá completo lá. Hoje o meu convidado, como já falamos anteriormente, é o Edmilson Marinho da Silva Júnior. E a primeira pergunta é, por que locadora? Cara, interessante, Ed. Várias pessoas me perguntam, né? As pessoas, por que locadora, né? E o locadora vem lá de trás, né? Desde a época que eu tinha uns 10, 11 anos de idade, o meu pai e minha mãe trocou uma casa no Meridota com uma casa no Vila Dutra, e nessa troca veio uma locadora na época de VHS ainda, de fita, né? E aí eu que tomava conta, eu que ficava ali anotando, né? A pessoa que ia alugar, eu que anotava no papel. Aí você virou all da locadora. Aí o cara falava, ô fita, ô vídeo, ô locadora. E aí ficou locadora e, cara, e aí é todo mundo, né? Hoje em dia é todo mundo, locadora, alguns abreviam, falou louca, ô louca. E eu, cara, eu sou feliz, né? Porque é um apelido que me ajudou muito. Porque graças ao meu apelido aí, que a população fica mais fácil de conhecer, né? É um nome de um apelido. O locador eu sei que eu conheço, né? É um apelido fácil da pessoa decorar. Poxa, lendo sua biografia, chama atenção assim, trabalhando locadora, você é bauruense, nasceu aqui, você é filho de militar. Sim, sou bauruense. Então, meu pai, quando eu nasci em 86, meu pai entrou na Polícia Militar em 88, né? E meu pai tem 3 filhos homem e uma filha mulher, e nenhum dos filhos, né, meus 2 irmãos são homens, são advogados, né, e o que acontece? E nenhum dos filhos seguiu a carreira. Normalmente militar. Sempre quando tem um militar, alguém dos filhos quer seguir, mas nenhum dos filhos seguiu a carreira. Sim, por mais assim, eu trabalhei, eu tive lanchonete, então fiquei bastante tempo com lanchonete, depois eu fui fazer o curso de técnico. Você era só dono da lanchonete ou você era bom de chapa? Não, no começo eu só era o dono. Aí o chapeiro, é normal, todo sábado às vezes deixava na mão, cara. E é o dia que mais vendi. O que eu falei? Vou aprender a fazer lanche. O dia que eu contratar um chapeiro e se deixar na mão, eu vou pra chapa. Aí eu aprendi na força ali mesmo, Então a gente dominava um pouquinho também no lanche. Isso é bom. Aí depois, eu mesmo tendo a lanchonete, eu fui fazer um curso de enfermagem, eu virei técnico de enfermagem, então trabalhei quase 5 anos na UTI. Do Hospital Beneficência de Bauru. Então ali eu também comecei a cuidar, também tive esse carinho maior pela área da saúde. Pô, enfermagem é uma coisa que tem que gostar, hein? Cara, é o diferente. E na época eu entrei na UTI em 2017 e em 2020 teve a pandemia, né? E eu trabalhava na UTI. Então o que acontece? Então eu vivenciei aquilo, tanto que o primeiro paciente com Covid em Bauru foi nossa equipe ali que recebeu no hospital. Então a gente tinha aquele primeiro medo, nossa, de estar no local, de estar perto, já de estar contaminado. Então eu vivenciei a pandemia de perto,
Né? Então vou fazer a primeira pergunta polêmica. Então você é a favor da vacina, né? Não, sim. Eu fui assim, o primeiro já a tomar a vacina. Então, na hora assim que chegou, eu já tomei, né? Eu fui um dos principais, porque na época quem que tomava primeiro as vacinas eram os idosos e os profissionais da saúde. Então a gente... Pô, e isso, cara, a questão da vacina, muita gente sempre foi falando de contra. E o que acontece? Até as outras vacinas que já existiam, principalmente nas crianças, a gente viu que diminuiu o tanto de crianças que eram vacinadas. Por quê? Porque começa a ficar com isso na cabeça, de não tomar vacina, de não tomar vacina. E as vacinas que sempre o povo tomou desde quando nasceu, acabaram deixando de tomar, né? Eu vi um alerta essa semana de febre amarela não, que tá tendo. Pô, tem vacina, só tomar vacina. Em Brota, se eu não me engano, hoje, o primeiro caso, cara. Primeiro caso confirmado. Então a gente tem que ficar atento, né? E sempre mostrar para a população, né? De questão de vacina, de questão. A população, no geral, às vezes ela já espera ficar ruim e vai para a UPA. A população tem que começar a já procurar uma UBS, um posto de saúde, né? Ir lá na atenção primária mesmo. Não esperar acontecer para procurar. A gente tem que estar sempre, né, já procurando a unidade de saúde antes de acontecer, né? Eu falo que a atenção primária ela tem que ser primordial. Então, uma coisa que o município tem que começar a cuidar também e colocar na cabeça das pessoas, atenção primária, porque senão chega lá na frente, por isso que as UPAs estão superlotadas, né? Tanto que nesse momento agora meu telefone não para de chegar mensagem de pessoas que estão nas UPAs há 4 ou 5 horas para ser atendido, ou seja, as UPAs estão sempre lotadas. Tá, então você está lá trabalhando na beneficência, Poxa, e daí? Pra onde foi? Então, aí, cara, foi muito assim. Eu disputei a primeira eleição minha em 2016. Do nada, eu não entendia muito bem. Me falaram, você é conhecido, eu tenho projetos sociais. Eu tenho 2 projetos sociais, Bauru com Gosto de Chocolate e Bauru Brincando. Onde eu arrecado agora na Páscoa chocolates e a gente distribui na periferia. Mesma coisa nas crianças. E as pessoas falaram, você é bastante conhecido. Era a época mais de Facebook ainda, certo, né? Por que você não sai candidato? Aí eu peguei e falei, vou sair candidato, né? Foi uma campanha simples, né? 1.264 votos na primeira. Fiquei como primeiro suplente. 2018 assumi 15 dias, né? E vai indo. Aí eu tenho minha lanchonete. E aí em 2018 eu tô cursando, entro no hospital. Aí em 2020 tem a próxima eleição. Aí eu já sou técnico de enfermagem, tem a pandemia. Eu fazia muitos vídeos mostrando as questões de quantas pessoas curadas. A mídia mostrava muitas pessoas, tantos óbitos. Eu tentei falar um pouco das pessoas que eram curadas, certo, que isso não mostrava a grande mídia. Eu queria mostrar também que pessoas eram curadas, que não era só óbitos que acontecia. Certo. E aí vem a eleição 2020, eu tenho aquela credibilidade de você ser técnico de enfermagem, trabalhar na UTI, as pessoas confiavam muito em mim. Ligavam para tirar dúvidas. Locador, eu tô sentindo isso. Locador, eu tô com falta de ar. Locador, eu tô com dor de cabeça. Locador, então as pessoas confiavam. E foi crescendo minha credibilidade. Disputei a eleição em 2020, 1.557 votos, uma campanha simples também, e aí a gente foi eleito, né? Aí foi legal, aí eu participo já da Comissão de Saúde da Câmara, a gente começa a focar para aumentar o atendimento na questão do Covid, porque nós estamos vivendo uma pandemia. Aí chega 2020, você vai na UPA do Geisel, por exemplo, que era a referência do Covid. Sim. Aí tinha lá o paciente 8 horas aguardando, e a UPA do Bela Vista, meia hora. Aí a gente já começa a brigar. Opa, tem que aumentar, expandir o lugar de atendimento. Aí aumentou no Bela Vista também. Então foi uma briga ali do Covid, de a gente brigando, da gente sempre também tentando manter o comércio aberto. Eu tive a lanchonete fechada. A pandemia começou em março de 2020, forte mesmo em Bauru. Em maio eu fechei minha lanchonete por conta do Covid, porque as pessoas não poderiam entrar mais na lanchonete para almoçar, para comer lanche. E o meu forte mesmo era as pessoas ir no local, certo? Então, fechei. Então, eu defendi muito isso também, a questão do comércio. Opa, peraí, a gente tem que fazer o equilíbrio. Vamos usar máscara, vamos sair, vamos, né? Mas as pessoas também não podem fechar o local de trabalho. Eu fui atendido, eu já morava em Bauru, foi uns 4 anos que eu estou em Bauru, a pandemia eu passei aqui, e fui atendido no Geisel. Aliás, eu não fui atendido no Geisel. Aí eu desisti e não fui, voltei para casa. E depois eu fui atendido no Bela Vista. Aí foi muito bom. O médico atendeu muito. Então, tem que ter um pouco disso, porque às vezes um lugar está mais lotado que o outro. Nesse momento agora, que a gente está aqui conversando, tem 40 pessoas para ser atendida na UPA do Geisel, 4 horas de atraso. Na UPA do Bela Vista tem 60 pessoas, 2 horas de atraso. Então tem até uma lei minha, de autoria minha, que ainda não está sendo cumprida, de tempo de espera das UPA. Por quê?
Nós está aqui agora, Ed. De repente, a gente está precisando ir na UPA. A gente entra pelo aplicativo do celular e olha o tempo de espera de cada UPA. Então, a população tem que ter o direito de saber, através do celular, qual UPA que está mais vazia. E isso também melhora o atendimento lá, porque a UPA que já está lotada, ela não vai ficar mais lotada ainda, entendeu? Mas até agora ainda não está sendo cumprida, a gente está cobrando para que isso aconteça. Eu sei que eu vou falar isso daqui, posso apanhar, mas assim, você não acha também que a população é um pouco impaciente? Porque assim, eu fui num médico, num dermatologista famoso há uns 60 dias, eu esperei, pagando R$600 da consulta, eu esperei umas 2 horas sentado lá, o cara não me atendia. Aí parece que o pessoal vai no SUS e quer ser atendido na hora. Eu penso assim, que tem você esperar um pouco, né? Tem um normal, 1h30, 2 horas, às vezes uma coisa ou outra, porque criança demora mais para o médico olhar, porque a criança não é igual ao adulto. O adulto tá ali falando, às vezes, tô sentindo dor aqui, é meu problema. Quando é criança, normalmente aquela criança pequena, às vezes, que ainda nem fala, ela não consegue expressar o que ela tá sentindo. Ela tá com 39 de temperatura, mas ela não fala, entendeu? Ou às vezes tem aquela fala, mas ela não consegue explicar. Então, o médico precisa de mais tempo para examinar. Então, se às vezes um médico examina em 5, 10 minutos, a criança é de 20 a 30 minutos. Então, tem essa diferença um pouco também. Mas então, o que acontece? O que não pode é quando a pessoa está lá aguardando 5, 6 horas. Com dor. É uma coisa que eu bato muito em cima, porque eu sei que dá para melhorar o tempo de espera. Você pega a UPA de Agudos, por exemplo, o resultado do exame sai na hora. A UPA de Bauru você volta no outro dia. E isso atrasa muito. Porque, Ed, se você for na UPA hoje, que é quarta-feira, e você escolher um exame seu, você tem que voltar amanhã para ver o resultado do exame. O Ed não vai passar na UPA quarta e quinta. O Ed vai passar na UPA só quarta-feira. Agora, o que acontece? Lá em Agudos, o Ed só vai passar na quarta. Então, quer dizer, às vezes fala assim, mas em Bauru, o tanto de pessoas que passam em Bauru é maior que Agudos. Não. É o mesmo número de pessoas que passam na UPA. 500 pessoas que passam, em média, por dia em Agudos, é o mesmo 500 pessoas que passam, em média, na UPA do Bela Vista. Entendeu? Então, é a mesma conta. Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Tem como melhorar, Ed. Tem sim, tem muita coisa que dá para fazer, que a gente sempre está apontando. Né? Eu falo que agora, novamente, eu estou na Comissão de Saúde, eu aponto várias coisas que eu busco em outras cidades, algumas coisas, para melhorar na nossa cidade. Tem muita coisa que dá para fazer. Tá, você está na Comissão de Saúde, segundo mandato, você foi reeleito. Né? Me fala uma coisa, você foi reeleito por que partido? Eu fui eleito pelo Podemos agora. Eu fui no primeiro em 2016 PTB, depois em 2020 eu fui eleito pelo PP. Já dava para ser eleito na primeira, né? Teve gente, eu acho que entrou com menos votos que você. Cara, foi assim. Dá uma raia. 1.300, teve gente. Mas assim, cara, Ed, eu sou muito feliz. Aí em 2024 agora, Ed, eu fui eleito com 4.000 votos. 3.937 votos. Caramba, ou seja, você aumentou as de 1.500 votos, eu quase 3 vezes mais, sabe? E aí, muito feliz por quê? Porque foi uma campanha simples novamente. Em 2020 eu não gastei nada, a não ser o Santinho. Em 2024 agora, foi R$8.000 o gasto. Entendeu? Então, quer dizer, eu fui o 4º vereador mais votado de Bauru com uma campanha simples, sabe? Então, quer dizer, a gente fica muito feliz, porque quando a gente faz contas, assim, tem de vereadores que teve uma ajuda grande do partido, sabe? Então, tem partidos que dão uma ajuda boa. Já o meu partido, no caso, ajudou ali com material, o Santinho, mas não teve aquela ajuda financeira. Aí você fala, locador, o que ajuda? Ajuda na parte que você pode espalhar o seu material em pessoas que não te conhecem. Vamos supor, quanto mais condição financeira você tem, Bauru tem 400 mil habitantes, uma média de 200 mil casas. Você consegue fazer seu material chegar em 200 mil casas. Isso. Mas sem dinheiro, eu só consegui fazer na minha região. Certo. Entendeu? Que às vezes eu mesmo ia no semáforo entregar, eu gosto muito de fazer semáforo, eu mesmo. Mas assim, o legal mesmo foi o reconhecimento da população, Ed. Sou muito grato. Quando você sai de 1.500 votos e chega nos 4.000 votos, cara... Você é o 4º vereador mais votado numa cidade de 400 mil habitantes. Você tem que falar assim, a população reconheceu o meu trabalho. Eu sou muito grato, cara. Muito legal. Você foi reeleito agora pelo Podemos. Você é a oposição
da gestão na Câmara? Sim. A oposição, quando eu assumi a Câmara em 2020, eu comecei meio tentando se aproximar do governo, se aproximar ali da prefeita, e fui fazendo alguns pedidos para a população, que os pedidos não é do vereador, os pedidos é da população. Então eu fui falando, ó, faz isso, e foi muitas coisas que eu fui pedindo pro povo que não foi acontecendo. Então automaticamente, Ed, você começa a criticar mais. Aí a mídia mesmo vai falando, não, você vota contra, porque são coisas que você vê que é ruim para a população, né? Então que você começa, aí a própria mídia ele já te coloca, ó, locador é oposição, e vai indo. E comecei já 2024 realmente como oposição. Por quê? Porque tudo que foi prometido na gestão passada não foi feito ainda. Então, às vezes, os outros falam assim, mas você briga bastante com o governo, você critica, não acontece isso. Eu falo, eu brigo porque prometeu para a população que ia fazer isso e não fez. As pessoas têm que normalizar também a questão de oposição. No Brasil tá recente isso daí. A pessoa acha que oposição rema contra. Oposição é fiscalização. Você acha que não tem que fiscalizar? As contas do governo, todo o dinheiro. Bauru tem 1 bilhão e 500 milhões. Ninguém vai fiscalizar isso aí. Então vai deixar à vontade. Vai deixar à vontade. E eu falo muito isso, falei na tribuna. Que se eu sou prefeito, que eu ia gostar de ter vereadores fiscalizando. Sabe por quê? Porque o prefeito não consegue ver tudo, certo? Não, se tiver alguém lá apontando, tá errado aqui, o vereador vai lá e fala, ó, aqui na UPA do Bela Vista está faltando gases. Eu ia deixar um assessor só de olho no que o vereador fala para tentar resolver essa questão. Opa, o vereador, ele trouxe para mim que tá faltando gases. Eu vou ir atrás para não faltar mais gases. Ó, hoje mesmo que vejo que estão reclamando que tá faltando. Gelco 22, só tem Gelco 18. Então a pessoa tá lá, ela é funcionada com aquela agulhona enorme. O cara não tem a 22. Então quer dizer, você tá falando pro prefeito que não tem. O prefeito tem que ir atrás e falar, por que não tem? Entendeu? Exatamente. Então, na minha opinião, a oposição ajuda muito o governo, ajuda muito o prefeito a trabalhar. Com certeza. Entendeu? Então tem que entender o trabalho da oposição. E eu falo assim, quando os projetos é bom para Bauru também, Ed, tem essa, eu sou oposição, eu sou contra. Não. Você votou, achou um projeto a favor aí, o que né? for bom, assim, porque... o que for bom pro povo, não tem como você votar contra. Eu nem vi, eu só vi que a mídia cobrando o Podemos. Que o Podemos votou favorável, alguma coisa no começo do ano aí, eu não lembro o que foi. Teve um pouco da questão da presidência, que eu disputei a presidência da Câmara, né? E teve assim a questão ali do partido, no primeiro momento a gente tinha fechado, né, de votar, depois o partido, os vereadores, cada um tem o seu voto, tem o direito do seu voto, votaram em outro candidato. Então, mas tinha fechado a questão? Tinha, a gente tinha sentado. Tinha fechado a questão e não votaram? Sim. Então não é simples assim, não. É um bagulho assim, que fica um pouco chato, porque assim, não foi... Foi um almoço que teve, assim, logo que acabou a eleição, a gente sentou os vereadores com o Raul, então a gente teve uma conversa ali, eu sou o candidato, então beleza. E depois, assim, chegou na hora, né, eu acho, assim, que faltou um pouco, assim, de pensar um pouco mais no partido. Mas tá tudo bem, já passou, já sentamos e conversamos, segue o mandato, porque o intuito é você... Na próxima o intuito, na verdade, é você... melhorar a cidade, né? Deixa eu arrancar a informação aqui. Na próxima você é candidato? Será? Cara, a oposição precisa sempre ter um candidato, precisa ter alguém ali. E a gente hoje na oposição, ali, a gente está em 4, 6 vereadores, né? Tem 4 que já é da legislatura passada e tem 2 vereadores novos que tá andando bem com a gente aqui da oposição. Então a gente fala de 6 vereadores, né? Vamos ver como que vai ser até a próxima. A gente não tem ainda mais 2 anos para a próxima eleição para presidência, mas assim, a oposição sempre tem que estar, né, se posicionando. O que você acha hoje de Bauru? O que você anda o dia todo pela cidade de Bauru? É isso que falam. Quando a gente foi te convidar, pedimos para o Michael, né, que é o nosso produtor, falar assim, vamos pegar um vereador, e você é o único vereador de toda a temporada. E ele falou assim, o Locadora é o cara do povo que anda, que conhece todo mundo, que está em todos os bairros da cidade, anda... Pô, o que você acha da cidade? O que está faltando? O que tá pegando em Bauru? Cara, primeiro preciso agradecer a Ed, ao Michael, por ter tido essa visão. Porque eu fico muito feliz, cara. Porque a gente trabalha, faz 4 anos que eu trabalho sem parar. Sem férias, sem nada, recesso. Eu falo que eu fui eleito, não tem como você parar no recesso.
né? Como que eu vou parar no recesso? Aí alguém vai ligar para mim e falar, tô aqui no UPA, minha mãe tá precisando de uma vaga de UTI, eu vou falar assim pra pessoa, ó, eu tô em recesso. Então não existe recesso. O vereador tem que trabalhar o tempo todo. Foi eleito para isso. Ele tem que estar sempre em atenção ao povo. E eu gosto de andar mesmo, cara. Todos os dias eu tento visitar pelo menos um bairro. Só hoje mesmo a gente já foi em Vila Dutra, Industrial e Jardim Jussara. Então eu gosto de andar mesmo. Eu gosto de andar, eu faço essa média de pelo menos um bairro no mínimo tem que visitar. Então eu fico feliz por vocês terem tido essa visão de realmente assim, que às vezes, Ed, tanto que eu tenho um vídeo que eu gravei que eu falo assim, ó, eu tinha um negócio na minha cabeça, que os outros falam, o vereador ganha eleição e some. E eu coloquei isso na minha cabeça, eu não posso sumir, porque a população vai cobrar lá, eu votei no locador, eu nunca mais vi o locador. Então eu tenho isso comigo, eu fico na minha cabeça, eu não posso sumir. Aí tanto que eu fiz um vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz na eleição, eu falei assim, ó, pra você que fala que vereador aparece só em época de eleição, segura aí. Aí eu solto algumas coisas que eu fiz nesses 4 anos. Então, cara, qual que é a maior demanda hoje da população de Bauru? A maior demanda que ganha na frente, saúde. Então, automaticamente as pessoas ligam pra mim e falam, locadora, eu tô aguardando uma cirurgia, faz 1 ano, 2 anos, tô aguardando um exame, pelo amor de Deus, me ajuda. Locadora, eu tô no UPA, aguardando uma vaga. Locadora, pelo amor de Deus. É só o desespero da população. Então eu gosto de ir até as pessoas e também gosto de trazer algumas pessoas até meu gabinete. Meu gabinete é aberto também, algumas pessoas eu falo, ó, caso de saúde, vem até o gabinete. Essa é a primeira demanda. Você andando lá na ponta também, o que você vê muito? Não tem lazer, irmão. Não tem lazer para a população, sabe? Então falta ter mais praças, falta ter mais brinquedo, falta ter divertimento, falta ter cultura, falta você levar lazer, mano, na comunidade. Você falta chegar lá na ponta mesmo, na população e falar assim, meu, o que eu preciso fazer aqui nesse bairro? O que eu preciso fazer no Parque Real, no Industrial, no Tangarás, no Fortunato, no Ferradura? O que eu preciso fazer para tirar a molecada do não fazer nada? Não tem isso. Porque às vezes a criança vai num parquinho para brincar, às vezes o brinquedo tá quebrado, a pessoa não tem nada de cultura para ver, um teatro, uma música, um hip hop. Então você precisa levar isso cada vez mais para a periferia. E você precisa o quê? Dar oportunidade para aquela pessoa. Precisa chegar naquela pessoa que está lá na ponta, na periferia, aquele moleque de 10, 12 anos, aquela menina, e falar assim, o que você tem vontade de fazer? Você tem que abrir as portas, porque às vezes o governo pode até abrir inscrição para um curso de dança, para um curso de teatro, mas lá na ponta não fica sabendo, irmão. Eles não têm esse acesso. Então o que a gente precisa fazer? O poder público. Ir lá na ponta, ir lá na periferia, é no papel, é na inscrição. Oi, tudo bem? Ô Zé, tudo bem? O senhor José, tudo bem? Quantos anos você tem? Ô Lucas, quantos anos você tem? Eu tenho 12 anos. O que você gosta? Eu gosto de teatro. Eu queria ser... vamos fazer um teste, levar a cultura lá na ponta e levar, às vezes, quando tiver que sair de lá para vir, às vezes, pro teatro, para vir para cá para fazer alguma coisa, é você dar condição para essa pessoa. Vai vir um ônibus te buscar, vai vir um van te buscar. Por que o povo da periferia precisa, irmão? É só uma oportunidade. Me deram uma oportunidade e eu abracei. O que acontece quando eu vou muito em escola, às vezes, falar um pouco da palestra. Esse tempo atrás eu fui convidado, maior honra mesmo, eu fui dar uma palestra na FEBEM, sabe? O que eu tive? É uma oportunidade. Alguém olhou pro locador e falou assim, mano, lança esse cara de vereador que ele ganha. E eu ganhei. E lá na ponta tem um monte de gente. Mano, manda esse moleque fazer o teste num time, ele vai passar. Mano, coloca essa menina pra dançar, ela vai dançar. Mano, coloca essa menina pra fazer balé, ela vai fazer. Meu, coloca esse cara pra fazer um teatro. É uma oportunidade, é alguém acreditar, entendeu? E é o que não tem hoje na periferia. Mas Bauru, eu sou um cara que vem de fora, faz 4 anos que eu moro em Bauru, e assim, sentindo a cidade, eu sinto a cidade um apartheid físico. Você pega a zona sul da cidade, é totalmente desconexa do restante. Tem um pessoal que vive na zona sul, da Duque pra cima, que eles não têm ideia de Bauru, assim. E é eles que mandam na cidade. E eu acho que são divididos. Eles nem querem que o resto de lá venha para cá, tenha acesso. E é uma opinião de uma pessoa de fora. Assim, eu vejo assim, que é separado para cá e para lá. Cara, e é bem isso mesmo. Os condomínios crescem para cá e os bairros populares para lá. É assim. E o que acontece? E você vê, cara, que o que precisa?
o maior eleitorado é na periferia. Quem que elege, se quiser elege o prefeito, é a periferia. Não tem dúvida, é a periferia. Só que aí você pega uma eleição dessa agora, onde o número de pessoas que não foram votar é maior que o número de votos que o prefeito eleito teve. Entendeu? Mais de 100 mil pessoas não foram votar. Então, quer dizer, eles têm que começar a entender o poder que eles têm na mão. Eu não vou votar. Eu falo isso para meus amigos. Eu não vou votar, não sei o que. Eu não vou... Irmão, você tem o poder na mão. Você tem que votar. Sabe por quê? Porque você não vai votar, mas depois é você mesmo que vai estar cobrando. É você mesmo que vai estar ligando e falando: ô, louco, locadora, essa quadra aqui não tem nem rede. Ô, louco, locadora, essa quadra aqui tá sem... tem um arco. Ô, então, irmão, tem que votar. As pessoas... Então, quando a pessoa fica nessa de aqui não quer votar, aqui quer cobrar. Então o povo precisa ir para as urnas, precisa votar, precisa entender o poder que eles têm. E é realmente isso, cara. Eu fico triste quando eu vejo, vamos dar um exemplo, avenidas em Bauru que já tinha asfalto sendo recapeada 2, 3 vezes em 4 anos, e aí você vai lá no Val de Palmas, nas Chacras Cornélias, no Ferradura, e você vê rua de terra, você vê o esgoto vazando, não tem nem saneamento básico. Você vai lá no Piquete 1 e 2, irmão, dá dó. O povo não tem, sabe, não tem o básico, mano. Não tem o básico. E aí você vê, mano, quantos milhões usou de recapeamento nesse mandato. Por isso que eu brigo e falo. Tem até um vídeo meu que eu deito no asfalto e falo assim, o que você prefere? Asfalto ou saúde? Na hora que você precisar de um leito de UTI, você vai deitar onde? Você vai deitar no asfalto? Então, é isso que o povo precisa entender, o pessoal precisa ver, sabe? Então, é isso que eu tento mostrar todos os dias, cara. A sua briga é grande, cara. Politizar o povo é uma assim, tarefa que estão tentando há uns assim, cara, 200 anos. Mas eu fico feliz, assim, muito, cara, quando por pessoas que me mandam mensagem assim, irmão, obrigado por brigar por nós, obrigado. Assim, quem me segue, sabe, quem acompanha o meu trabalho, hoje, tipo assim, você pega uma rede social, no Instagram, que eu tinha 2 mil seguidores quando eu virei vereador. Hoje tá chegando em 11 mil, e é só coisa de política do meu trabalho. Meu WhatsApp eu tinha 1.000, 2.000 contatos, hoje chegando em 6 mil contatos. Então, são pessoas que acreditam no meu trabalho, sabe? Aí quando você disputa uma eleição, sabe, com gente que tinha valores absurdos para gastar em campanha, e você ali sem nada, só na humildade, e aí você é o 4º vereador mais votado, tem hora que eu tô em casa e eu falo assim, mano, tem gente que me acompanha, mano, tem gente que gosta de mim e tem gente que confia no meu trabalho, então eu não posso desistir. É difícil? Tem hora que mano, faz 2 anos que eu tô falando a mesma coisa, para implantar a lei do tempo de espera, faz 2 anos, mano, mas eu não vou parar de falar, enquanto eu não ver essa lei sendo implantada. Faz 2 anos que eu falo que Bauru, 4 anos que eu falo que Bauru tem 100 agentes de saúde. Sabe quantos tem Marília? 400. Bauru poderia, por lei, ter 900. Faz 4 anos que eu falo, eu vou continuar falando. Até que um dia alguém vai falar assim, mano, o locadora vem falando isso faz tempo, não fazem porque não quer. Adora, nós temos um tempo. Cara, eu sei porque você aumentou sua votação. Você tem uma energia muito boa. Obrigado por ter vindo aqui, cara, bater um papo com a gente, tá? Eu sei que mais 1 hora, com certeza a gente faria de programa, mas nós temos que... Aí o nosso tempo de rádio e de TV é curto. Não. Beleza? Ed, eu que agradeço. Obrigado. Mike. Cara, foi um prazer, não te conheci agora aqui sentado. Eu tenho maior satisfação, porque cada lugar que eu passo, que eu posso, espaços a mais que eu tô abrindo para poder mostrar meu trabalho. E a minha maior alegria, às vezes, na hora que eu tô andando na rua e alguém fala assim, você não é uma locadora? Cara, é a maior alegria do mundo. E normalmente quando eu participo assim, é mais pessoas que eu vou alcançar, mais pessoas que vão ver meu trabalho. Isso só ajuda a crescer ainda mais o respeito que a gente tem pela nossa cidade e a população nos conhecer e saber que tem alguém que luta e vai continuar lutando. Obrigado mesmo de coração, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que não vou falar que vai ser um sucesso, que eu sei que já é sucesso. Eu lembro uma vez que eu vi, né, já um outdoor bem grande, cara, e eu até falei pra eles hoje, eu falei assim, mano, meus assessores que tava vindo, cara, esse é um nome forte, então eu fico muito feliz mesmo de estar participando e pode contar comigo sempre, o que precisar, a gente vai estar lá na luta. Pessoal, estou encerrando aqui o papo com locadora, vereador aqui da cidade de Bauru, papo muito legal, o cara tem uma energia, se dedica à saúde, obrigado locadora, obrigado também por Exa Filmes, que faz toda a técnica aqui, obrigado Bento Bar, para abrir as portas por essa temporada. Lembra sempre, né? Perdeu na TV, no rádio, redes sociais, YouTube, o programa está completo lá. Até o próximo programa.